Sr. Nuno Faria, em primeiro lugar, agradecer-lhe esta oportunidade para uma entrevista para os Chafariz da Ruda e, dado que estamos no início do ano letivo, gostaria de lhe perguntar como é que estão a decorrer estes primeiros dias de mais um ano escolar. Boa tarde, Silvia, obrigado por terem vindo, são bem-vindos aqui ao Externato João Alberto Faria em Ruda dos Vinhos, é um gosto recebê-los. Dizer-lhes que o ano letivo está a começar bem, felizmente está a começar bem. Foi um ano que no início teve alguns desafios que nos foram colocados. Felizmente conseguimos ultrapassá-los e hoje, 2 semanas decorridas sobre o princípio das aulas, é com muita satisfação que eu, enquanto diretor da escola, posso abrir a porta do meu gabinete e perceber que há silêncio nos corredores, o que significa que está toda a gente dentro das salas de aula a aprender, os professores a ensinar e que, portanto, a escola está em pleno funcionamento, apesar, como disse, dos desafios e das dificuldades que tivemos para começar este ano letivo. Estamos a falar de um universo de quantos alunos? Cerca de 1.700 alunos. 1.700 alunos, do 5º ao 12º? Do 5º ao 12º ano e com o parte profissional, também do ensino profissional e uma turma de CEF. Portanto, os professores já estão todos a dar aulas, não há nenhuma disciplina que falte os professores? Não. Também a nível do pessoal Parece estranho, auxiliar. mas não. Também a nível do pessoal auxiliar também não há lacunas. Não há. Temos toda a gente necessária para começarmos um ano letivo, quer seja ao nível dos professores, quer seja ao nível do pessoal não docente. Muito bem. Contudo, houve aqui alguma perturbação neste início do ano escolar a nível do país com esta novidade acerca da plataforma para os pais adquirirem os manuais escolares. Aqui também houve alguns receios com o início do ano letivo à porta? Houve receios porque nós participámos nas várias reuniões que o Ministério da Educação organizou à volta desse assunto, para tentarmos perceber como é que ia ser feita a triagem, a organização, à volta de uma plataforma informática que se chamava Mega, portanto, por si só diz do tamanho e da dimensão do problema que era preciso resolver. Participámos desde cedo, disponibilizámos-nos para aquilo que fosse necessário fazer. Infelizmente, aquilo que aconteceu foi que começou-se a aproximar o ano letivo, e o ano letivo começou mesmo, e os nossos alunos, porque somos uma escola de serviço público via contrato de associação, ficou fora dos vouchers para a aquisição de manuais escolares do 5º e 6º ano. Desde sempre manifestámos a nossa preocupação junto do Ministério da Educação sobre o assunto. A questão acabou por se arrastar, já como lhe disse, com o início do ano letivo. Felizmente, no princípio desta semana, no final da semana passada, a questão ficou definitivamente resolvida e a escola, inclusivamente, tomou a iniciativa de imprimir todos os vouchers dos alunos e fê-los chegar tão depressa quanto possível aos pais para que pudessem fazer a aquisição dos livros escolares. Portanto, estamos a falar de quantos vouchers? Estamos a falar de cerca de 500 alunos, portanto, envolvia alunos do 5º e do 6º ano, estamos a falar de um universo de 500 alunos, portanto, depende depois do número de livros por ano letivo, mas 5, 6 livros por ano letivo é fácil fazer esta conta. Medida do Governo, portanto, de facilitar o acesso aos manuais escolares, portanto, gratuitos nestas idades, é muito importante. Também nota que a população tem dificuldade, na sua maioria, em adquirir os manuais escolares? Naturalmente que sim, eu acho que tudo o que vá no sentido de tornar acessível a educação, sobretudo às pessoas e às famílias que têm mais dificuldade, é de louvar. Aliás, essa é boa parte da missão do Externato João Alberto Faria em Ruda dos Vinhos. Aliás, desde a sua fundação foi exatamente essa, foi proporcionar a todos os alunos, sobretudo àqueles que tinham dificuldade ou que por alguma razão não conseguiam fazer o prosseguimento dos seus estudos, dar-lhes essa oportunidade. Nessa perspectiva, se os vouchers forem vistos nessa perspectiva, naturalmente que sim, naturalmente que são um apoio importante, porque o país também não passa propriamente numa situação de folga económica, as famílias sentem os seus orçamentos familiares apertados, e, portanto, isso, nessa perspectiva, é de facto uma boa medida. O Sr. Professor é adepto do livro usado? É uma boa medida ou acaba por não ser prático? Olha, a experiência o que me diz é que isso, na prática, pode não funcionar. Porquê? Porque existem primeiro, muitos pais fazem questão de comprar os livros para os filhos, porque entendem que os filhos têm que trabalhar nos livros, têm que escrever nos livros e, portanto, e muitos livros têm essa característica de se preencher, de serem usados, de fazer apontamentos à parte, à margem daquilo que está escrito. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que, a não ser nos casos de facto necessidade,
A questão do livro usado, por muitos pais, é uma questão que não pode não ser aceite, quer dizer, pode não ser aceite. Agora, mais uma vez, se for essa a razão, ou se por essa razão se recorrer aos livros usados é uma forma de permitir que um aluno com dificuldades tenha acesso aos conteúdos, possa fazer o seu percurso escolar de uma forma igual ou aproximada a um outro que possa ter a capacidade de comprar os livros, naturalmente que é uma boa medida. Na prática tenho algumas dúvidas. Não rejeito e as iniciativas, e tem iniciativas, a Câmara tem essa iniciativa também, que é o De Mim para Ti, que eu acho que é de louvar naturalmente. Agora a experiência diz-me que é importante, é interessante perceber que existe essa ferramenta à disposição dos pais e das famílias, mas na prática julgo que a adesão, provavelmente a expectativa era que fosse maior do que aquela que na realidade é. Mas é uma boa medida, como disse. Neste novo ano escolar, algumas novidades a nível aqui da oferta letiva, curricular? Há novidades. Nós somos uma escola que desde cedo abraçou a questão da flexibilidade curricular e entendemos-la como um desafio importante, sobretudo porque vai permitir à escola dar a formação adequada aos alunos. Nós somos uma escola que, por lema, já tem a excelência por lema, se quiser. E, de facto, fazemos muita questão em que os nossos alunos saiam daqui bem preparados, temos um foco grande na aprendizagem das matérias, dos conteúdos, etc. Apesar de não descurarmos nunca a questão dos alunos com dificuldades educativas. Não os descuramos nunca, e posso, mais daqui a pouco, dizer-lhe o que é que fazemos nessa área. No entanto, quisemos aproveitar esta flexibilidade de uma forma que pusesse ao serviço dos alunos as melhores ferramentas que nós lhes pudéssemos dar. E pensámos, por exemplo, que ao nível do secundário, do curso de Economia, por que não ensinar Economia e Inglês aos alunos já a partir do 10º ano? Quando nós hoje vemos que a realidade das universidades na área da Economia e da Gestão é uma realidade que é feita em inglês. Então iniciámos este ano letivo, o ensino da Economia no 10º ano em inglês, que acho que é uma medida boa, uma medida que pretende colocar os alunos da RUD ao nível dos melhores alunos do país. Mas o professor fala inglês durante a aula, é isso? Vai um professor de inglês que estudou, preparou conteúdos de Economia em inglês, é um professor de inglês, nativo de inglês, às aulas de Economia, dar alguns módulos da disciplina em inglês e começa a preparar os alunos para esta ideia de que o conteúdo e os conteúdos nesta área da Economia e da Gestão são dados em inglês, que é normal, hoje em dia é natural. Eu já disse isto publicamente e o paradigma do ensino superior está de facto a mudar. E costumo dar este exemplo, vamos a ver a Universidade Nova ali na Praia da Torre, em Carcavelos, e vemos que a universidade está a ser repensada completamente, numa lógica completamente diferente daquela que era vista até aqui, numa lógica de muito maior abertura ao mundo, não só do trabalho, mas ao mundo em si. Quer dizer, eu sei que nesta universidade que lhe estou a referir, metade dos alunos são portugueses, metade são estrangeiros, portanto há aqui um paradigma que muda. E aquilo que nós queremos é ir ao encontro daquilo que as melhores universidades portuguesas querem, na perspectiva de qual é o perfil do aluno secundário que querem ver chegar às universidades, e trabalharmos nós aqui na escola essa competência, dar-lhes essas ferramentas para que eles cheguem lá e sejam de facto os melhores alunos, os alunos da RUT sejam de facto os melhores alunos, como tem acontecido, felizmente. E esse trabalho que queremos fazer, e este passo, e esta inovação que lhe estou a dizer que vamos fazer este ano, no 10º ano, é exatamente prova disto. É aqui que queremos estar. É este o nosso registro. Okay? Mais inovações, a introdução das TIC, ou seja, das novas tecnologias no quinto ano. E na disciplina de inglês, de matemática e de português vamos introduzir as TIC. Ou seja, os alunos dentro da disciplina normal, de matemática, inglês e português, vão ter um professor de TIC que vai dar conteúdos daquela disciplina, mas com base em suportes digitais. Não temos ainda a possibilidade de ter os iPads, estamos a trabalhar nesse sentido, de ter tablets para que os alunos possam trabalhar desde o 5º ano com os tablets. Um iPad por aluno, é isso? Sim, um iPad por aluno, para que eles tenham conteúdos e possam trabalhar os conteúdos e estar dentro da sala de aula com os tablets. E eu costumo dizer que relativamente aos tablets, eu gostava muito que os tablets fossem transparentes dentro da sala de aula. Nós entrássemos dentro de uma sala de aula e que não nos apercebêssemos da existência dos iPads. Fosse uma ferramenta normal de trabalho. Uma vez mais, temos que estar atentos àquilo que é a evolução. Os alunos já sabem mexer nessas tecnologias todas, melhor não é? do que nós, não é? Melhor do que nós todos. Basta olhar para aquilo que os nossos filhos com 5, 6 anos são capazes de fazer e percebermos a que distância eles estão de nós.
E, portanto, eles, de facto, lidam com muita facilidade com estas novas tecnologias. Mas queremos trazê-las para a educação, queremos trazê-las para o ensino. Portanto, essa vai ser uma outra alteração para este ano letivo. A terceira alteração tem a ver, vamos fazê-la ao nível do 7º ano, que é uma coisa que chamamos a transversalidade das disciplinas e dos conteúdos. Basicamente é perceber que conteúdos é que são tratados, os mesmos que são tratados em várias disciplinas, e tentar que todas as disciplinas os tratem da mesma maneira. Ou seja, para que os alunos percebam que o mesmo conteúdo pode ser abordado não de uma forma independente na geografia, na história, nas ciências, na matemática, mas que possam perceber que há conteúdos que podem ser transversais a várias disciplinas. E foi esse trabalho que fizemos também no 7º ano e vamos avançar com essa inovação também para este ano. Os alunos estão sempre despertos e sempre entusiastas destas novidades, é também aquilo que vai percebendo? Sempre, sempre. Eu acho que subestimar a capacidade de aprender de um jovem, de uma criança, é um erro brutal. Acho que os alunos são de facto capazes das melhores coisas que nós possamos pensar ao nível do ensino. Então, estão muito despertos e estão à espera, estão ansiosos de desafios. E é importante que sejamos capazes de responder a esses desafios, a essa expectativa legítima que eles têm, não é? Quando chegam à altura dos rankings, toda a gente está sempre à espera do melhor para a Ruda dos Vinhos. É difícil manter a fasquia tão elevada, principalmente num território rural, não é? Não estamos num grande centro urbano. Eu acho que esse é o principal desafio, ou o principal motivo de orgulho, se quiser, nos resultados dos rankings. Nós damos muita importância ao conhecimento em si e às avaliações externas. Eu considero que elas acabam por ser uma forma de aferir, de facto, o trabalho que é feito dentro das escolas. Agora, o trabalho de uma escola não se esgota naturalmente nos rankings, nem nas classificações de exame, nem na capacidade que nós temos de que os alunos saiam daqui com conhecimento. Naturalmente que não é disso que se trata. Agora, é muito importante e, sobretudo, reconfortante perceber que nós, no meio rural, estamos a lutar taco a taco com escolas que vivem em meios perfeitamente urbanos, quer dizer, muito mais, com uma capacidade económica muitíssimo maior do que aqui a Ruda, e é um orgulho muito grande perceber que os resultados que esta escola consegue alcançar todos os anos é feito com os filhos de todos os habitantes da Ruda, independentemente da sua condição social ou económica. São todos eles que, de igual forma, concorrem para que os resultados da escola sejam bons. E, em alguns casos, em termos de município, por exemplo, em termos de concelho, ao nível do básico, somos o primeiro concelho do país. Portanto, isto é, de facto, um motivo de orgulho, sobretudo porque é feito por todos os alunos da Ruda, independentemente da sua condição social. Tendo em conta esses bons resultados e o facto de estarmos, de facto, no meio rural, presumo que o bom comportamento, e já que estamos numa escola de Ruda, seja alvo de muita curiosidade. Por exemplo, quando está com outros diretores de escolas, sei lá, no país, na região, perguntam-lhe muitas vezes qual é que é a fórmula do sucesso. Perguntam. E colegas seus também, qual é a fórmula de sucesso, qual é a mesinha para os resultados. Eu acho que não há mesinhas, não há fórmulas mágicas para os resultados. Naturalmente que é uma escola, aqui, como noutras escolas, aliás, é uma escola onde se trabalha muito, onde se trabalha de uma forma muito séria, onde damos, de facto, a importância que o aluno deve ter, em que pensamos e acreditamos que muitas vezes é esta a escola, é a plataforma que permite ao aluno ter aspirações do ponto de vista pessoal, social, a ascender na sua vida pessoal, e levamos isso muito a sério. Temos uma equipa muito motivada, muito alinhada com aquilo que são os princípios de excelência da escola. Acho que temos uma liderança também que é uma liderança forte, se quiser, e que é necessária que haja nas escolas. Temos um corpo docente que é muito estável, que é uma outra vantagem que nós temos relativamente a outras escolas. E, portanto, mais do que dizer que nós trabalhamos melhor do que, por exemplo, os nossos colegas do ensino público, que é muito fácil de cair nessa tentação, eu diria que não. Acho que existem muito boas escolas públicas. Infelizmente, algumas delas não têm capacidade, por via da organização que têm e do sistema onde estão inseridas, ter, por exemplo, um corpo docente estável. Outro exemplo, por via também, enfim, da organização e da legislação que existe à volta dos agrupamentos, de escolas, etc., muitas vezes é difícil que as lideranças se possam assumir. Eu tenho a certeza que existem muitíssimos bons colegas meus, com excelentes projetos que eu conheço, mas que depois, na prática, têm dificuldade em implementar aquilo que são as suas ideias, por estas razões que falámos.
E, portanto, eu diria que a diferença no EJAF coloca-se exatamente, sobretudo por aí. Depois, enfim, temos esta missão já há 40 anos, esta parte, e que é também, que nos anima e que nos motiva, que é de facto sermos uma escola de excelência, sempre de olhos postos no futuro. Que é isso que Na sua opinião, motiva. o facto do setor da educação ser, desde há muitos anos, ser um setor sempre muito em turbulência, sempre em confronto com o Ministro da Tutela, os professores são vistos como aquela classe que está sempre em greve, isto tem prejudicado a imagem da educação no país? Eu acho que sim, infelizmente tem. E a culpa é um pouco de todos os atores? Eu acho que acaba por ser culpa de todos os atores, sobretudo de quem extrema as suas posições. Não é? Normalmente quem produz as afirmações debaixo de um contexto de maior excitação ou de maior... são aqueles que mais depressa se arrependem do que disseram. E, portanto, eu acho que muitas vezes tudo o que seja extremar as posições, quer da parte do Ministério, quer da parte dos professores, quer da parte das escolas, é mau para a educação em si. Eu muitas vezes falo e é uma pena que assim seja, que a classe dos professores hoje em dia não esteja tão bem vista, não esteja tão cotada em termos junto das pessoas como deveria estar. Porque, de facto, é um trabalho extraordinário aquilo que fazem os professores. Pensarmos que entregamos nas mãos destes professores, dos nossos filhos, aquilo que mais importante nós temos, aquilo que vai ser a garantia do nosso futuro, das duas uma, ou confiamos de facto nas pessoas e lhe damos as condições para que eles façam um bom trabalho como forma de assegurar não só a formação dos nossos filhos, mas também uma forma de assegurar o nosso futuro através dessa formação, então, enfim, será tempo perdido, andamos todos aqui a perder tempo. Agora, há razões até históricas que podem explicar aquilo que acontece hoje, quer dizer, é histórico que o poder dos sindicatos tem no setor, muitas vezes não ajuda a que os conflitos se resolvam da melhor maneira, porque se extremam as posições. Também é conhecida aquela tradição de que cada Ministro da Educação que chega quer mudar tudo e quer deixar a sua marca e, portanto, altera tudo aquilo que eventualmente outros terão feito, umas vezes bem, outras vezes menos bem. Isso, portanto, não ajuda. E é preciso perceber que a educação é um setor onde as alterações que se pretendem fazer demoram anos a produzir resultados. Para além de estarmos a lidar, como já lhe disse, com aquilo que mais valor nós temos todos, que é os nossos filhos, a nossa juventude, aquilo que vai ser o nosso futuro. E, portanto, é preciso ter alguma paciência, é preciso ter alguma calma. E não estando reunidas estas condições, depois é difícil que o setor da educação devia ser um setor onde não se ouvia falar, onde fosse um setor calmo. Dispensávamos todos os dias os jornais com manifestações e com reivindicações de toda a espécie. Infelizmente isso não acontece, e acontece é isto que naturalmente depois perturba e não traz uma boa imagem, que eu acho que é aquela que devia ser justa ao setor, nomeadamente aos professores e às pessoas que trabalham no ensino e na educação. Está-me a dizer que, por exemplo, esta mais recente questão do descongelamento das carreiras, da progressão das carreiras, portanto, até seria fácil um ponto de equilíbrio, e porque as posições estão extremadas acaba por ser complicado. Eu costumo dizer que a razão nunca está nem numa parte nem na outra, estará sempre ali no meio. E, portanto, acho que atendendo às condições em que o país está, a crise que atravessou, eventualmente até poderia haver alguma cedência por parte dos professores, admito que sim, mas também era preciso que da parte do Governo houvesse o reconhecimento daquilo que é o trabalho dos professores e que pudesse ir ao encontro daquelas que são também as pretensões dos professores e não extremar posições, quer dizer, sobretudo não extremar posições. E naturalmente são reivindicações que são legítimas e que, num contexto difícil que é aquele que o país está a passar, era importante encontrar-se uma plataforma de entendimento, sempre em benefício dos alunos, naturalmente, e da escola. Muito bem, este governo também foi conhecido por ter tido uma postura um bocadinho ir contra as escolas com contrato de associação. Também como é que viveu esses momentos aqui no Externato de Arruda? Olha, nós vivemos esses momentos com muita apreensão, até percebermos exatamente o que é que se pretendia, o que é que pretendia a Secretaria de Estado, o que é que o Ministro da Educação pretendia fazer com este tipo de escolas. Muita apreensão. Questões de liberdade de escolha à parte, de privado ou particular versus público. Há uma coisa que eu tenho que dizer e que é importante reconhecer. Naturalmente que a sobreposição da oferta tinha que ser resolvida. E caso onde houvesse sobreposição da oferta, eventualmente, até atendendo ao contexto económico que o país estava a passar, alguma coisa teria que ser feita.
Se foi feita bem, se foi bem ou mal feita, enfim, a questão, alguém fará esse julgamento mais tarde. Mas a verdade é que a opção foi sempre pela escola pública e não pelos contratos de associação. A Ruda, pelas suas características de ter a sua área de influência, a escola, que tem o contrato de associação, coincidir com a área de definição conselhia, da área conselhia, esse problema colocou-se, mas foi sempre uma questão que conseguimos fazer ver à tutela de que não fazia sentido reduzir aqui o número de turmas a esta escola, porque não havia alternativa e, portanto, Foram negociações difíceis? Foram negociações difíceis. Sentiu porventura que a tutela estava a ser também pressionada um pouco pelos outros parceiros de esquerda do PS? Eventualmente? Eu vejo, naturalmente, que a posição que o Governo toma, eu não sou político, não quero fazer política, não sou analista político, mas aquilo que eu acho, como cidadão atento, é que aquilo que são as posições que o Governo toma, naturalmente as toma tendo em consideração todas as posições, todos os equilíbrios de força que existem à sua volta e, portanto, naturalmente que incorporará algumas dessas opções ou opiniões desses partidos nas decisões que tomou relativamente à educação. Portanto, não custa admitir isso. Agora... A dificuldade das negociações, como estávamos a dizer. Foram complicadas, foram difíceis. Até ao ano passado, sempre conseguimos, também aqui com o apoio do município e do presidente, Dr. André Rijo, fazer ver à tutela que a Ruda, de facto, era uma situação peculiar e particular. Infelizmente, o ano passado, não vimos essa pretensão ser aceita por parte do Ministério da Educação. E essa foi, talvez, a maior perturbação que nós tivemos no contexto da pergunta que me está a fazer ao início deste ano letivo, que foi exatamente o não ver essa pretensão satisfeita, foi o corte de 2 turmas aqui ao externato, uma no 5º ano e outra no 7º ano. E isso foi muito difícil de acomodar, foi muito difícil de perceber e até de entender a decisão da tutela, sobretudo porque ela vai afetar alunos com necessidades educativas especiais, e fizemos ver isso à Sra. Secretária de Estado, porque a não atribuição destas turmas obriga-nos a ter alunos que deviam estar em turmas mais pequeninas, vamos ter esses alunos em turmas grandes, portanto, onde o trabalho com eles não vai ser possível fazer de uma forma tão próxima e individualizada. Mas foi a decisão, portanto, a tutela saberá explicar, e a nós cabe-nos, como lhe disse no princípio da nossa conversa, organizar a escola e estar preparada para começar o ano letivo. Foi um desafio grande, obrigou-nos a fazer aqui um ajustamento em termos do número de pessoas e de funcionários que temos ao serviço da escola. Para que tenha ideia, fomos, infelizmente, obrigados a dispensar 10 professores, que é uma coisa muito difícil de fazer, muito complicada de fazer. Eu costumo dizer que é contra a natura, para quem está envolvido sempre em projetos onde lhe interessa a excelência, a inovação, o crescer, o dar resposta a estes desafios. Dispensar 10 pessoas foi, de facto, muito complicado. No entanto, qualquer projeto, como toda a gente entenderá, só funciona se estiver equilibrado. E foi isso que procurámos fazer. E sobre isto, deixe-me dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer, que é o seguinte: nós reunimos as pessoas, reunimos os professores, reunimos os funcionários, explicámos aquilo que estava a passar, e eu já disse isto em público uma vez e repito aqui, neste momento nós só precisamos de sorte. Tomámos as medidas, fizemos os ajustamentos que são precisos fazer e, sobretudo, consegui que da parte dos professores e dos funcionários houvesse um entendimento sobre o assunto, sobre aquilo que estava a passar e forte convicção e disposição em levar o projeto do EJAV para a frente. E, portanto, essa para mim foi, se quiser, uma grande satisfação que tive. E, mais uma vez, a prova de que o EJAV está cá para durar e para levar por diante este seu projeto, apesar das contrariedades e apesar dos desafios. Muito bem. Agora temos aqui esta novidade também por parte do Ministério da Educação, de a educação física contar para a nota, como se costuma dizer, como se não contasse antes, não sei. Também como é que o externato se está a preparar neste domínio? Eu acho que a questão da educação física é uma questão antiga, e de contar para a nota, não contar para a nota. Eu sou a favor de que, mesmo estas disciplinas que têm um cariz menos de conhecimento científico, de aferição de conhecimentos, de fazer contas, de saber ler, escrever, etc., são disciplinas importantes.
A minha posição face a estas matérias é esta. Acho que é importante. Algumas artes, tal como outro tipo de disciplinas, a educação física são disciplinas importantes. Agora, o que é importante é que quem não tenha uma aptidão natural, porque sabemos que a educação física é uma disciplina cujo resultado depende sobretudo da nossa condição física, do nosso ADN, portanto nem todos temos essa predisposição natural para ter uma boa nota de educação física, é importante que a escola se prepare para dar resposta a estes alunos, que podem ser excelentes alunos, extraordinários alunos nas outras disciplinas e que depois chegam à educação física e têm esse lapso. E eu recorro-me aqui de uma coisa que fizemos e que acho que é um exemplo importante e que, apesar de aberta à discussão, pode ser uma forma de resolver o assunto. Que em tempos nós dávamos a oportunidade de alunos que queriam, por uma razão ou outra, ver melhorada a sua nota à educação física, de fazerem um trabalho teórico sobre a matéria e com isso também poderem concorrer para a nota final. Isso acho que é importante e nesse sentido acho que valorizo naturalmente a educação física, mas é importante ter em conta estes aspectos quando falamos depois de avaliações finais, de nota final de candidatura, perceber que há aqui questões que se calhar têm que ser equilibradas de uma maneira ou de outra, quer dizer, mas nunca em desfavor dos alunos, se quiser. Neste momento também está muito premente a questão dos mega agrupamentos, não sei como é que é a visão de Arroda dos Vinhos, do seu colega aqui do agrupamento de Arroda relativamente a esta matéria. Olha, eu deixo-me dizer uma coisa que é a visão geral aqui dos parceiros do setor. Eu acho que a Arroda dos Vinhos tem na educação uma vantagem competitiva brutal. É um concelho de excelência em termos de educação. Quando se pensa em Arruda, e a população da Arruda tem crescido sobretudo porque a educação tem sido um fator de atração para jovens casais fixarem em Arruda, porque têm uma educação naturalmente gratuita e de qualidade nacional, ao nível das melhores escolas do país. E acho que isso é importante que continue a ser visto. E felizmente temos todos, começando no Sr. Presidente da Câmara, que é também vereador da Educação e que tem esta visão, o meu colega de agrupamento, o Dr. João, no primeiro ciclo, outros colegas também, da Escola Profissional Gustavo Eiffel, nós temos muito esta visão de trabalharmos em conjunto. Não sei se seremos um mega agrupamento ou não, mas sei que em Arruda eu penso que pode ser visto para o país como um exemplo, porque fomos capazes de, todos estes intervenientes, apesar dos seus interesses não serem muitas vezes, ou poderem não ser muitas vezes coincidentes, fomos capazes de olhar, de nos encontrarmos e de pensar naquilo que é mais importante para nós, que são os alunos, e que os alunos que os partilhamos, quer dizer, desde os 3 anos, quando entrou no pré-escolar, até o 12º, quando tem 16, 17, 18 anos. E, portanto, somos os mesmos. Portanto, temos que nos olhar, temos que nos juntar, e nesse sentido estamos a tomar algumas iniciativas que acho que são importantes e que funcionam, se quiser, nessa lógica de agrupamento, que é, por exemplo, o projeto educativo comum. Estamos neste momento a trabalhar com o patrocínio do Sr. Presidente da Câmara à volta de um projeto educativo comum, que é importante. Não nos fecharmos nas quintas, quer dizer, e nós já fazíamos isto, por exemplo, com o primeiro ciclo. Nós já fazíamos isto com o primeiro ciclo, em inglês, matemática, português. Os nossos professores iam ter com os professores do primeiro ciclo e percebíamos o que é que era preciso fazer. E, portanto, se o mega agrupamento é isto que se refere, então sejam bem-vindos. Agora, se o mega agrupamento se trata de criar uma estrutura de tal maneira gigantesca, grande, que qualquer diretor se sinta paralisado quando quer implementar alguma medida, então é preferível, enfim, não mexer nas coisas e deixá-las como está. Agora, recentemente, também o Governo divulgou 50 medidas para o ano letivo 2018-2019. O que é que lhe parece o documento sobre o conjunto que lá está? Eu acho que são sempre importantes, é sempre importante que a tutela estabeleça aquelas que são as linhas orientadoras, neste caso para o setor da educação. Repito, acho que a diferença estará depois na capacidade de cada uma das escolas ser capaz de as interpretar, ser capaz de as incorporar e ser capaz de as concretizar em favor e em benefício dos alunos. É isso que nós aqui no Estado procuramos fazer e julgo que é isso que temos sido capazes de fazer e conseguido fazer. Como medidas, eu acho que são interessantes, são boas, mas mais ajustadas que outras, umas com as quais concordarei melhor do que outras, mas sobretudo são desafios e são pontos de reflexão que devem ser interpretados pela escola e dentro daquilo que for a sua convicção, depois executá-las e pô-las em prática em favor, como disse, dos alunos e da comunidade escolar. Queria também lhe perguntar, tem estado muito em voga estes novos conceitos de educação não formal, temos ali o exemplo de uma escola ali
aqui numa freguesia do concelho, também a Escola da Ponte. Sim. Qual é que é a sua opinião sobre estes novos conceitos? Eu acho que são ideias interessantes, são abordagens interessantes ao tema do ensino. Eu sobre isso tenho uma opinião que é a seguinte: para mim o ensino naturalmente tem que estar constantemente à procura de respostas para aquilo que são as solicitações que a atualidade lhe coloca. Mas para mim é muito importante perceber o seguinte: para mim há um bloco central que é constituído pelos conhecimentos. Ninguém sem nenhum aluno que não tenha de facto conhecimentos científicos na língua, na matemática, nas ciências, conseguirá vingar, na minha opinião, conseguirá vingar de futuro na vida, na sua vida profissional, etc. Isto para mim tem que ser a base. Em cima disto podemos construir e colocar uma lógica de um leg, se quiser, sendo esta a peça central, podemos colocar em cima disto as aptidões, as capacidades, as características que queremos que os alunos tenham. Trabalhar em grupo, de trabalhar em equipa, ser autónomo, tudo isso acabará por ser importante. Línguas, aprender línguas que sejam outras que não aquelas do inglês, do português, do francês, outras línguas como mandarim ou outras parecidas. E, portanto, na minha opinião, se respeitarmos esta ideia de termos um núcleo central de conhecimentos que é importante que as crianças tenham, tudo o resto pode ser interessante e pode ser importante para o desenvolvimento e para aquilo que é a formação do aluno ao longo do seu percurso escolar. Não ter isto em atenção e entrar em projetos que fogem muito desta ideia, acho arriscado. Acho um bocadinho arriscado fazer. Funcionará se calhar numa primeira fase da vida da criança, não? Depois de tornar-se complicado, não é? Sim ou não, depende de como a coisa for entendida. Eu acho que é importante. Eu não abdico desta ideia, Silvia, que há de facto um conjunto de conhecimentos que os alunos têm que ter. Não podemos fugir daí. Nós temos que saber fazer contas no seu trabalho, na minha vida, no trabalho de todos nós. Temos que saber ler, temos que saber interagir com as pessoas, temos que saber de ciências, temos que saber, depende, mas há um conjunto básico de conhecimentos que nós não podemos abdicar nem deixar que os alunos saibam. Okay? A partir daí há um conjunto de aptidões que são interessantes e são importantes dar aos alunos, até porque, como lhe digo, hoje em dia esta questão, há pouco, a propósito dos iPads e dos tablets, há um conjunto de desafios que são novos e que é importante que os miúdos tenham estas competências também, que saibam fazê-las, mas sempre em cima deste núcleo central de conhecimentos que eu acho que é importante que os alunos tenham. O Concelho da Ruda dos Vinhos é muito conhecido aqui pelos bons resultados do externato. Sente que o facto de ser considerado uma escola de excelência também tem influenciado o desenvolvimento do concelho, do território em si? Isso nota-se? Olha, eu sou suspeito para falar. Noutras áreas, não é? Mas eu penso que sim. Eu acho que sem falsas modéstias, eu julgo que olhando para estes últimos 15, 20 anos, acho que a escola, o externato tem tido em Arruda dos Vinhos um papel fundamental na atração de população jovem para a Arruda, de jovens casais e com isso com o crescimento da população residente em Arruda dos Vinhos. E há dados que o comprovam. Se começarmos a pegar nos censos de 2001 a 2011, percebemos que houve uma duplicação do número de população, sobretudo a idade escolar. Existem elementos mais recentes que provam exatamente isso, como há um que foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, no Pordata em 2014, em que diz que a Arruda dos Vinhos foi o único concelho dos 12, dados de 2014, foi o único concelho dos 12 da região oeste que cresceu para 14.500 habitantes, o único. E a escola acho que aí funcionou como um fator importante de atração de população para a Arruda. Mais recentemente há um retrato territorial de Portugal publicado pelo INE em 2016 que diz que só 34 dos 308 concelhos com taxa de crescimento natural positiva cresceram, portanto só tiveram 34 tiveram taxa de crescimento positiva e que a Arruda foi o que mais cresceu, com 1,41%. E eu não consigo dissociar isto, naturalmente, por aquilo que converso, por aquilo que vejo aqui em Arruda, daquilo que é, de facto, a notoriedade da escola, que tem funcionado como fator de atração e, de um modo geral, do sistema de ensino em Arruda, tem funcionado como forma de atração das populações para o concelho. Enfim,
as agências imobiliárias muitas vezes dizem que 60-70% das casas vendidas são porque os pais querem vir para aqui porque têm uma escola de referência e que nem por cima tem contrato de associação, portanto tem um ensino público gratuito, e todos nós temos filhos e que estamos a idade de ter filhos, pensamos que é natural, quer dizer, se eu de repente preciso de mudar de casa, ou porque casei, ou por uma contingência qualquer, das primeiras coisas que eu vou perceber no sítio, na cidade, na vila para onde vou residir, é onde é que está a escola, porque tenho miúdos e estou preocupado, tenho filhos e estou preocupado onde é que eles vão estudar. Se a escola em Arruda é boa, se o sistema de ensino em Arruda é bom, como é o caso, muitas vezes aqui liderado, se quiser, pelo EJAF, mas com o contributo das outras naturalmente, com os outros parceiros, eu acabo por fazer a escolha por Arruda e acaba por vir recair a escolha em Arruda. Eu diria que sim, sem falsas modéstias. Outro dia alguém me dizia, em tom de brincadeira, que a Arruda teve, ao longo destes anos, 3 grandes motores na sua economia. Inicialmente, talvez nos anos 50, 60, tinha funcionado a adega cooperativa como um grande motor da economia da Arruda. Mais tarde, mais nos anos 70, 80, 90, talvez 80, a fábrica da Fresca, portanto, a DCP, que foi um grande motor que empregou muita gente e que foi também um grande motor do desenvolvimento e da Arruda dos vinhos. E mais recentemente, dos anos 90 a 2000, há muita gente a referir que quem assumiu esse protagonismo foi o externato. Disseram-me isto e eu fiquei a pensar no assunto e quem sabe se isso não corresponderá à realidade. Agora, sobretudo, vejo de uma perspectiva muito humilde de quem está a fazer aquilo que é a sua missão há 40 anos em Arruda, que é, como dizia o nosso fundador, ter em Arruda uma escola que seja digna da sua juventude, e é isso que procuramos fazer e, portanto, é com naturalidade que ouço estes comentários. Como é que é também continuar a obra do seu pai? É um grande desafio, como imagina, não é? Um grande desafio, mas que felizmente ao fim destes de 15 anos, eu julgo que é um desafio que eu considero que tem vindo a ser ganho, é um desafio ganho. Não exclusivamente por mérito meu pessoal, porque isso não é assim que eu penso, mas sobretudo porque fomos capazes de juntar em torno desta escola uma equipa de profissionais extraordinária. Ninguém faz nada sozinho, Silvia, como sabe. E ao você se rodeia de facto de bons profissionais que entendem aquilo que é o seu pensamento sobre a educação, que vivem, que vestem a camisola todos os dias em prol destes miúdos, em prol da educação destes miúdos, e muitas vezes de uma forma abnegada, passando por dificuldades, só assim é que as coisas de facto conseguem ir para a frente. E digo isto com muito gosto, porque nós deixe-me só deixar esta ideia que eu acho importante deixar. Nós somos de facto uma escola de resultados, de excelência, quer aliar a inovação à excelência a partir deste ano. Temos muitas ideias para concretizar este nosso projeto, como é, por exemplo, irmos ao técnico, irmos à Católica, irmos à Universidade Nova e à Universidade de Lisboa, perceber qual é o perfil dos alunos que essas universidades querem e, portanto, incluir isso no nosso projeto educativo, naquilo que é o nosso perfil de aluno. Mas somos uma escola que se preocupa muito também com os alunos com mais dificuldades. E deixe-me dizer isto, Silvia, nós temos, por semana, nós gastamos cerca de 150 horas, nós temos este ano 150 horas de professores para trabalharem com alunos com necessidades de aprendizagem. Alunos com mais necessidades de aprendizagem. 150 horas por semana, são 600 horas por mês que dedicamos a estes alunos. Temos 4 turmas de percursos curriculares alternativos, que são 4 turmas em que juntamos alunos que têm particularidades, que têm dificuldades nas aprendizagens do currículo normal, em que adaptamos o currículo e, portanto, procuramos que eles cheguem ao fim da escolaridade obrigatória connosco. Eu costumo dizer que connosco nunca ninguém fica para trás. Somos uma escola de todos para todos e connosco vêm todos até ao fim. Há alguma estatística quanto ao abandono escolar, que presumo que seja residual nesta escola? Muito residual. Residualíssimo. Eu diria, tenho dificuldade em dizer-lhe se houve 2, 3 alunos que tenham nos últimos anos deixado a escolaridade obrigatória por falta de opção ou por falta de uma alternativa que a escola tenha encontrado para levá-lo connosco, como lhe disse, até ao fim do seu percurso. Acha que isso motivado pelo empenho dos professores ou também porque os bons alunos são ambiciosos e não querem ficar atrás? A que é que atribui também o facto de poucos desistirem da escola, não é? Sobretudo, aqueles com mais propensão para desistirem da escola não desistem porque eu acho que quer nós, quer os pais, e atenção ao papel das famílias neste processo todo que é fundamental. Nós fazemos muita questão de ter uma excelente relação com os pais e trazê-los para este processo educativo dos filhos.
Mas dizia-lhe, sobretudo para estes alunos que têm dificuldades, eu diria que o contributo naturalmente das famílias, mas também da escola de encontrar as alternativas, quer seja por via dos percursos curriculares alternativos, quer por via dos apoios que lhes damos individualmente, é possível que o abandono escolar, a taxa de abandono escolar seja muito reduzida. Naturalmente, depois é preciso também que os alunos se empenhem e estejam disponíveis para trabalhar e continuar o seu percurso. Mas diria que é um conjunto, é este mix de condições que acaba por fazer possível que os alunos cheguem ao fim do percurso escolar do ensino obrigatório sem desistirem. E agora com o 12º ano é obrigatório, não é? Exatamente. Ainda mais, quem prefere desistir está obrigatoriamente quase a ir para a exclusão, não é? Eu acho que hoje em dia a formação é fundamental, é crucial. A formação hoje em dia é fundamental e só há uns anos, e felizmente que assim é, felizmente que se passou para os 12 anos de escolaridade, porque é bom que assim seja, porque eu acho que o conhecimento, o aprender é aquilo que de facto nos permite a nós, do ponto de vista social, evoluirmos, progredirmos, irmos ao encontro daquilo que são as nossas ambições até enquanto ser humano, quer dizer, sermos capazes de encontrar respostas para tantas coisas que nos assolam diariamente o pensamento. E, portanto, acho que a formação é fundamental e é crítico. Falava-lhe há pouco em relação à Arruda, acho que tem sido uma vantagem competitiva, naturalmente, relativamente a outros concelhos, o facto de termos um ensino de excelência. Mas eu diria mais, eu acho que o país, Portugal hoje em dia, ou se afirma por via dos seus recursos humanos, que é a sua maior riqueza, ou então dificilmente vingará por outra via. Não temos petróleo ainda, que eu saiba, não é? Mas ainda não chegámos e, portanto, ou investimos de facto de uma forma muito séria nos recursos humanos, na formação dos nossos recursos humanos. Já temos exemplos disso, felizmente. Felizmente temos exemplos disso, de portugueses que têm feito esse percurso, ou nos afirmamos enquanto país também, por via da educação e da formação, ou então estaremos condenados, como dizia, ao abandono, a andarmos aqui, enfim, numa situação que não é boa, do ponto de vista social e económico. Dr. Nuno Faria, agradecer-lhe então esta entrevista. Obrigado, Muito obrigado. São sempre bem-vindos, obrigado.